Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando no lugar certo. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu: Senhor, ensina a rezar, como também João ensinou seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezaste, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão que precisamos, perdoar nosso pecado, pois também perdoamos quem nos tem nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui a palavra de Deus diz que os discípulos perguntaram a Jesus, perguntaram ao Senhor como nos ensina a rezar. E o Senhor ensinou aqui a oração do Pai Nosso, que tem vários significados. Pai, santificado seja o vosso nome. Quando dai-nos o pão de cada dia. Perdoai as ofensas que nós perdoamos que tenham ofendido. A gente lê no catecismo da Igreja Católica, vai ensinando parte por parte. E com essas partes, como são partes espiritualmente fortes. E o mais lindo, é um alimento espiritual muito forte, o catecismo nos explica. E eu peguei essa última aqui: não nos deixe cair em tentação. O que quer dizer assim? Não deixe nos cair em tentação. O mal não nos deixa, que nós não caímos na cilada do mal. Quem é? Lá no catecismo diz assim: o demônio. Que nós não caímos na tentação do demônio. Hoje, eu estava lendo o Diário de Santa Faustina, que Santa Faustina foi tentada com o demônio, porque ela foi humilhada pela amada superior. E quando ela foi humilhada, o demônio pegou aquela brecha e botou o pensamento dela, dizendo assim: olha, que adiantou a tua fidelidade, que adiantou a tua sinceridade, ela te humilhou. E isso deu nela um grande desânimo, até que ela mergulhou diante de Deus, se humilhou diante de Deus, e Jesus disse: eu estou contigo. Cuidado com essas tentações. O inimigo de Deus, ele tenta de várias formas. A brecha que nós abrimos, ele vai pegar. Se eu abrir uma brecha da murmuração, ele vai fazer o murmurador, aquele que só sabe reclamar, aquele que só sabe murmurar, aquele que só vai olhar defeito, aquele que vai falar defeito dos outros, aquele que vai reclamar de tudo das coisas de Deus, aquele que vai reclamar de tudo dos outros. O inimigo de Deus vai fazer isso. Ele vai dizer assim: olha, tu tá certo. E faz mais isso. Ele vai dizer isso, porque ele quer que o mal que tu faça. Se ele gosta daquelas pessoas que faz fofoca, ele tenta: vai lá, conta uma fofoca. Aí nós caímos ali e vamos contar aquela fofoca. Aí daquela fofoca faz um mal grande. Cuidado, o inimigo de Deus se tenta. Uma das coisas mais que eu tive um confronto muito grande foi comigo mesmo, diz o Santos. O maior inimigo é nós mesmos. Como é que eu tenho um confronto comigo? Gente, o meu temperamento. Meu temperamento sempre foi pesado. Eu era muito tentado. Quantas vezes eu fui tentado a partir para a agressão? Porque o meu temperamento, ele é muito quente, ele é sanguinário. Sangue ferve. E aquilo, eu era tentado quando uma pessoa me fazia raiva, a vontade de partir para cima. Aí eu fui me controlando. O espírito foi me controlando. Tinha dia que eu me controlava, tinha dia que eu caía, tinha dia que eu não controlava, eu caía, fazia besteira. Mas com o tempo eu fui me moderando através do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus foi me moderando. Por isso que muitas vezes o inimigo maior somos nós mesmos. E o inimigo usa isso. Muitas vezes tem pessoas que são tentadas. Como? Tentadas a tirar a sua própria vida. O inimigo de Deus, ele fica tentando. Aí o catecismo diz assim: nós não podemos deixar o mal nos vencer. Jesus vence o mal, porque Jesus é maior que o mal. Jesus é maior que o mal. O Padre Léo dizia isso. O mal é disfarçado, ele é falsificado de grande, mas o mal não é grande. Nós só pensamos que ele é grande, mas Deus é maior que o mal. E muitas vezes a pessoa é tentada de tirar a sua vida. Lute contra essas tentações. Jesus também foi tentado, Santa Faustina foi tentada, os santos foram tentados, mas eles venceram como? Eles venceram lutando contra si mesmo, se renunciando. Não deixe os maus pensamentos vencer, não deixe as maus inclinações, os maus desejos de vencer. Lute contra essas tentações. Você está sendo tentado para desistir do reino de Deus.
Gente, não tem um mal maior do que isso, você abandonar Deus. Deus, o demônio quer isso. Ele vai botar, abandone Deus, abandone o Senhor. Tu não é merecedor. Quantas vezes ele botou na minha cabeça? Assim como ele fez essas vezes, botou na minha cabeça. Tu não é merecedor do reino de Deus. Tu é ruim. Tu não é uma pessoa amável. Tu não tem Deus. Isso, e esse pensamento inclinava na minha cabeça. E ele me dominava, virava um desânimo. Quantas vezes o demônio coloca isso? E quantas vezes o demônio colocou e precisou de fazer o quê? Uma luta forte. Essas tentações, ela vai bater na sua casa, na sua vida. E as tentações também de fazer o mal. Se você for inclinado a fazer o mal, lute. Se você está sendo tentado a pecar, olha, quantas pessoas lutam para viver a castidade? É uma luta. E essa luta ela tem que ser diária. Não é vigiar e orar. Tudo para vencer a tentação tem que ter vigilância e oração. Por isso, cuidado. Não descanse. Não relaxe. Se tu relaxar, a tentação vai te derrubar. A tentação pior é a preguiça. A preguiça é uma bicha perigosa. Você é tentado a não rezar. Você é tentado a não ir à igreja. Olha, hoje não, hoje eu estou cansado do trabalho. Eu cheguei do trabalho nesse instante, estou cansado. Aí esquece que quem deu o trabalho foi Deus. Hoje eu não quero, estou com preguiça. Cuidado com essas tentações. Às vezes, pequenas tentações, pequenas tentações se tornam as brechas grandes. E outra coisa, cuidado de duvidar, essas tentações de duvidar do que a igreja ensina. Vejo muitas vezes as pessoas querendo ser revoltadas com o papo. Eu vi uma notícia errada que colocaram aí, uma rede de televisão, que é usada lá pelo bicho mesmo, e lá disseram que o Papa tinha feito uma coisa, e católico metendo pau no Papa. Aí uma perguntou assim, Marcelo, tu acha o quê? Eu digo, eu mantenho silêncio. Depois foi descoberto, o Papa não tinha falado nada, foi descoberto, tudo era mentira. Cuidado com essas tentações de falar mal do Papa e da igreja, porque é isso que o demônio quer. Não faça o que o demônio quer, faça o que Deus quer. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.